Plebiscito que acontece hoje no Chile para decidir sobre a adoção de uma nova Constituição. Propostas, em geral, reduzem o caráter liberal da atual Carta Magna, atribuindo ao Estado um papel maior na garantia de acesso à saúde, habitação e previdência social. E sobre esse plebiscito, o Jornal da Manhã recebe agora o coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, o professor Alberto Pfeiffer. E já está conosco. Professor, obrigado pela presença. E apresento aqui também o Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista, que também, a partir de agora, está com a gente e vai passar essa edição do Jornal da Manhã aqui com a gente, analisando as principais notícias desse domingo. Bom dia para você também, Marcelo. Professor, para começarmos nossa conversa, queria que o senhor nos explicasse, em geral, quais são as principais mudanças, o que é que prevê atualmente a Constituição chilena e quais seriam as principais alterações caso seja aprovada em plebiscito hoje essa nova Carta Magna. Bom dia. O plebiscito visa a referendar o texto da Constituição proposto por uma Assembleia Constituinte, por 155 constituintes que foram eleitos com esse objetivo. É um texto longo, 388 artigos e mais uma série de disposições transitórias. É um texto confuso, é um texto quase que revolucionário no sentido de transformar o Chile, que hoje é um país com um foco econômico bastante liberal, em um país que terá a maior presença do Estado na economia e no controle social. O texto dessa Constituinte, dessa Constituição proposto, reflete aquelas manifestações que aconteceram em 2019, resulta de um acordo entre o então governo do presidente Sebastião Pinheira e as forças oposicionistas para que se acalmasse aquela situação que resultou em mais de 30 mortos e destruição de estações de metrô, paralisação das atividades do país, principalmente da capital de Santiago, e foi beneficiado pela eleição do presidente Boric, um presidente que vem da esquerda, e com a eleição dos constituintes, especificamente para a produção desse texto constitucional, que estão mais identificados com essa onda, com essa pauta, com essa agenda, que é uma agenda que tentou trazer a maior participação, ou tenta trazer a maior participação das mulheres, das populações indígenas, o maior acesso à água, o maior acesso da população a uma previdência mais ampla, a serviços de saúde mais amplos, a educação gratuita. A grande contestação da população chilena, ou parte dela, é que esses direitos sociais no Chile têm um caráter mais privatista. A previdência é uma atividade, a previdência social é uma atividade mais ligada ao setor privado, a saúde também são planos de saúde privados. Então houve esse pleito por uma presença maior do Estado na distribuição dos bens sociais, o estado de bem-estar social. Contudo, a Constituição acabou enveredando por um caminho em que ela não tem uma concatenação, ela não tem uma harmonia interna. Ela é uma grande coleção de 11 capítulos, como eu falei, 388 artigos, que dialogam um pouco entre si e, mais que tudo, dilapidam a ideia da economia liberal, da economia de mercado, que tem sido a fortaleza da sociedade chilena nesses últimos 40 anos. Hoje o Chile é o país com os melhores indicadores sociais, com os melhores indicadores econômicos da América Latina, é um país profundamente integrado na economia global, é um país que tem apresentado uma performance econômica admirável, trazendo, sim, inclusão e acesso à renda e a serviços públicos à população. É claro que alterações, correções numa Constituição que vem de 1980 podem acontecer, devem acontecer. Uma reforma constitucional é algo salutar e houve uma série de emendas ao longo dos últimos anos no Chile nesse sentido, mas esta Constituição que se apresenta hoje para o plebiscito, para o referendo da população, o voto é obrigatório, 15 milhões de eleitores chilenos, ela desmantela a lógica econômica chilena. O resultante desta aprovação será uma crise econômica e será um período de padecimento social da população chilena. Marcelo, sua pergunta. Bom dia, professor. Bom dia, Brown. A minha pergunta é exatamente nesse sentido,
nós sabemos, né, o professor Milton Friedman nos ensinou que não existe almoço grátis, né? Então, nós estamos vendo aí essa nova Constituição chilena, muito parecida em alguns aspectos com a Constituição brasileira de 1988, né? Incumbindo o Estado de proporcionar educação gratuita, saúde gratuita, né? Aposentadoria para todos, sem indicar, né, de onde é que vão sair esses recursos, né? Muitos direitos, né, e poucas ou nenhuma indicação de como serão sustentadas todas essas benesses. O Chile, como o senhor falou, apresentou ao longo dos últimos 40, 50 anos os melhores indicadores sociais e econômicos da América Latina. Na verdade, o contraste entre o Chile e o restante da América Latina foi significativo durante essas últimas décadas, não é? Como é que isso pode influenciar a economia chilena, esse novo modelo de estado de bem-estar social? Em quanto tempo esses efeitos já vão se fazer sentir na sua avaliação? A conta não fecha. Os direitos preconizados por essa nova Constituição não têm como serem pagos pelo orçamento público chileno. Se a Constituição for aprovada, a implementação será rápida. Em 10 dias, há uma sessão do Congresso, em mais 10 dias ela é publicada e ela começa a estar vigente. Então, os efeitos serão sentidos no curtíssimo prazo, no sentido da redução do investimento privado, que é o grande esteio da economia chilena. Haverá um processo inflacionário, porque atender a todas essas demandas que a Constituição oferece ao público representará uma desestruturação do orçamento público, lembrando que o Chile é um país bastante sólido do ponto de vista da gestão macroeconômica, e, mais que tudo, uma fuga dos investimentos, tanto domésticos como externos. O Chile hoje é um país que se beneficia muito do investimento privado. Os grupos empresariais chilenos são bastante fortes e atuantes no exterior e não terão nenhuma dificuldade em retirar os seus capitais do Chile e irem para outros países nos quais o ambiente econômico seja mais ameno, seja mais amistoso para esse tipo de atividade. Então, os efeitos serão bastante rápidos. O Chile hoje passa, como todo mundo, por um processo inflacionário devido a um choque externo dos combustíveis, das matérias-primas, dos alimentos. Então, o momento será até mais delicado, mais sensível, né? Porque já estará num processo em que os preços têm subido além do que historicamente tem se verificado no Chile, um país de inflação baixa, tradicionalmente bastante sóbrio na sua condução macroeconômica. Aliás, há a previsão de uma diminuição da autonomia do Banco Central. Isso também é um problema sério do ponto de vista da previsibilidade da gestão macroeconômica. Os efeitos serão bastante rápidos e serão bastante deletérios para a população em geral. Professor, e queria perguntar agora sobre a participação do presidente chileno Gabriel Boric. Ele tem atuado ativamente nesse processo ou não? Ele tem deixado esses trabalhos como algo que corre em paralelo ao governo dele, como um trabalho da própria Comissão Constituinte? Ele veio a público em algum momento em defesa do texto e, a depender do resultado, quais vão ser os impactos para ele, para o presidente e para o governo? O presidente Boric tem atuado como um ativista. Ele não tem uma atitude de neutralidade que seria indicada nessa situação. Já, aliás, antecipou que, caso o texto seja rejeitado, e as pesquisas mostram a provável rejeição desse texto, que ele buscará maneiras de fazer com que o processo constituinte permaneça vigente. Não se sabe bem como isso acontecerá. Há quem considere que o rechaço encerra esse processo, a Constituição de 1980 segue vigente, e talvez o Legislativo faça algumas alterações na Constituição vigente, mas o presidente Boric tem dito que, se houver a rejeição, dado que o plebiscito que aprovou a realização do processo constituinte seguirá legitimado e que há demandas sociais que ele considera legítimas, então que uma das tarefas, uma das missões do governo dele será manter essa tensão constitucionalista, digamos assim, e tentar fazer com que um novo texto seja produzido, talvez com alguns ajustes que já são reconhecidos pela
ampla maioria do espectro político chileno, mas o processo continuaria. O que acrescenta a incerteza e a imprevisibilidade. Então, a manutenção dessa questão constitucional é também em si um fator que espanta os investimentos, espanta a previsibilidade econômica e agravará a crise que já existe na economia chilena com a inflação existente. Marcelo. É interessante essa manifestação do presidente chileno, que o professor acabou de citar, né? É mais ou menos como se o presidente dissesse assim: eu aceito o resultado do plebiscito, desde que seja aquele resultado que eu quero, né? Me parece claramente uma postura antidemocrática, né? Como a gente verifica em alguns setores da esquerda, que defendem a democracia, desde que o resultado seja aquele que os favorece. Então, eu queria, professor, que o senhor nos desse a sua avaliação sobre ser essa Constituição mais parecida com efetivamente um texto constitucional ou com um programa de governo, né, das forças políticas de esquerda que chegaram ao poder no Chile, né? Qual é o seu olhar sobre isso e se isso é correto, se isso é um equívoco? Marcelo, bom ponto, não é um texto constitucional clássico, né, que em geral se recomenda que seja bastante enxuto, objetivo, e estabeleça linhas mestras para a constituição, para a institucionalização de um Estado democrático de direito, com repartição de poderes, com atribuições legais a quem corresponde fazer o quê. Sequer chega a ser um programa de governo, eu diria que é uma agenda política, uma agenda uma lista de desejos do que seria possível no mundo ideal para um setor da população chilena, vamos repisar isto, né, que é o majoritário nessa constituinte, nessa assembleia, nesse grupo de 155 constituintes eleitos, e que fizeram não só uma alteração da lógica econômica chilena, e não só uma incorporação de direitos sociais que são impagáveis, dada a estrutura macroeconômica chilena, mas quase que uma subversão da institucionalidade nesse país, atribuindo mais poder às regiões, atribuindo autonomia aos povos indígenas, às comunidades indígenas, atribuindo a obrigatoriedade da paridade de gênero em diversas instâncias da governança chilena, o que em si é uma coisa salutar, mas que na implementação pode ser bastante improdutivo. Além disso, há uma diminuição do papel do Poder Executivo, a extinção do Senado, o estabelecimento de câmaras de ressonância política, por assim dizer. Então, não é só um programa de governo, é uma agenda militante que vai, se for aprovado, se encaixar numa reestruturação institucional cuja resultante nós não sabemos, porque é uma inovação, para usar um termo bastante amistoso, né? É uma bagunça. Na verdade, é uma bagunça sobre uma bagunça. Vai ser uma bagunça institucional sobre a qual vai ser aplicado um texto bagunçado do ponto de vista da lógica econômica e social. E nessa semana, professor, tivemos uma troca de farpas, né, entre o presidente chileno, Gabriel Boric, e o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. Começou no domingo passado, né, no primeiro debate entre os presidenciáveis. O presidente Bolsonaro disse que Boric queimava metrô, numa referência ao antecedente dele, de Boric, ainda na atuação dele naqueles protestos de 2019, que a gente mencionou, antes dele assumir a presidência da República, quando Boric participou ativamente daqueles protestos que, em alguns casos, terminaram em violência. Depois, Boric convocou o embaixador chileno para consultas, um gesto ali de reprovação no campo diplomático. Mais adiante, disse que é preciso que a América Latina esteja atenta à possibilidade de golpe no Brasil, ou algo que o valha, à possibilidade de que o resultado da eleição brasileira não seja respeitada. Pergunto ao senhor, professor, esse tipo de declaração faz parte da diplomacia, uma troca de declarações como essa? Afinal de contas, os dois líderes, os dois presidentes estão em campos ideológicos diametralmente opostos, ou não? Houve uma troca de declarações acima do tom? A observação do presidente Bolsonaro se deu no meio de um debate eleitoral, uma observação casual, e foi de uma maneira utilizada pelo presidente Boric
como uma peça da propaganda eleitoral que ele defende, que é a da aprovação do texto constitucional. Então, ela foi exagerada, a reação foi exagerada em função de poder ser aproveitada na campanha, né, na militância que o presidente Boric implementou em favor da aprovação do texto da nova Constituição chilena. Então, não deve ser pensado como uma reação diplomática razoável, deve ser pensado sim como um ato de militância numa campanha eleitoral que tem um lado escolhido pelo presidente do Chile. Marcelo. Professor, é inevitável, né, fazer a comparação com a Constituição brasileira. Eu estou olhando aqui o artigo 226, né, que trata da família, né, e que diz: a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e o parágrafo terceiro diz: para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher, etc., etc., E eu lembro do professor Roberto Campos, né, o saudoso professor Roberto Campos, dizendo que a nossa Constituição era tão intervencionista, né, que o Estado tinha o dever até de intervir na relação familiar, que se o sujeito se separasse da mulher, o casamento não desse certo, dizia ele brincando, pode processar o governo, né, pode pedir uma indenização para o governo. Esse tipo de intervenção na esfera privada, que, pelo que o senhor relatou, caracteriza também esse projeto de Constituição do Chile, facilita um regime autoritário, quer dizer, ele traz o perigo de um regime autoritário, de enveredarmos por um caminho que a América Latina já trilhou no passado recente, né? Venezuela, por exemplo, né? E outros países. O senhor acha que isso é possível? Isso é um risco? Todos esses mecanismos de controle social são mecanismos que levam à centralização no Estado das maneiras de se vigiar e gerir a maneira como os indivíduos tomam suas decisões no âmbito privado. Eu não sei se chega a ser um elemento para que o autoritarismo se imponha no Chile. Agora, certamente, são elementos, esses elementos que penetram na esfera privada, que, de alguma maneira, permitem que o Estado intervenha. E, ao intervir, altera o processo decisório das pessoas, né? Então, a maneira como as famílias são constituídas, a maneira como as pessoas tomam suas decisões de consumo, tudo isso, quando o Estado passa a ter poder de ingerência, atrapalha o processo decisório. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, tenho que pensar o risco de o Estado querer intervir, do Ministério Público, dos conselhos, ou, enfim, esferas do Executivo, decidirem fiscalizar a minha atuação. Isso não é característico da liberdade, né? Da liberdade de decidir, da liberdade de agir, da liberdade de empreender. Então, de novo, vai de encontro ao que tem sido o sucesso do modelo chileno, do modelo econômico-social chileno, que, reitero, não é perfeito. Há muito que pode ser aperfeiçoado, há muito que pode ser melhorado no Chile, mas não ao chegar ao ponto de se destruir tudo que foi construído, como essa Constituição proposta preconiza, em nome de uma possível maior igualdade de direitos, de inclusão social. O resultado disso tudo será, pelo contrário, mais desigualdade e mais exclusão social. Ok, ouvimos aqui o professor Alberto Pfeiffer. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pela entrevista, pela presença aqui nesse domingo. Bom dia. Bom dia.